Olá, pessoal, muito bem-vindos. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e hoje nós estamos com um convidado muito especial para falar de um assunto que é pouco falado e tão importante. Daniel, muito obrigada por estar aqui no Mater Online. Nós estamos assim, super felizes com a sua participação. E ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o luto do homem. Conta pra gente um pouquinho do projeto, como ele iniciou. E isso é um aspecto que Tem uma questão de gênero aí, mas também tem uma questão do luto específico pela perda gestacional e neonatal, né? Nesse luto da perda gestacional e neonatal, as pessoas elas veem muito a perda da mãe. Então o lugar da mãe ele é muito validado, muito visível, né? Afinal de contas, ela que estava gestando o bebê por 9 meses. Mas o luto do pai não, né? Então uma coisa que acontecia muito comigo, e ainda bem aconteceu por pouco tempo, e depois eu falo como e por quê, mas chegou a acontecer comigo das pessoas chegarem no hospital para visitar a minha esposa, né, enquanto a Joana ainda estava no CTI, e eu, como uma pessoa que estava ali recebendo elas, as pessoas chegavam até mim e perguntavam: e aí, como é que ela está? E aí, você tem que ser forte para ela, você tem que segurar a onda, você tem que. Quer dizer, eu tinha aqui um monte de coisa. E esse monte de coisa era sempre por ela, nunca por mim. E no início eu embarquei, né? Eu falei, é verdade, eu tenho que ser forte, eu tenho que segurar a onda, eu tenho que estar aqui por ela, eu tenho que, né, estar presente pela minha esposa. Então, assim, um processo de invisibilidade muito forte, não só das pessoas comigo, mas de mim para mim mesmo também. Quer dizer, nem eu me enxergava como uma pessoa que sofria, uma pessoa que estava em um processo de luto, que estava passando por um momento de muita dor. E eu costumo dizer que eu fui muito privilegiado assim de ter a esposa que eu tenho, porque ela foi a pessoa que abriu o caminho para que eu me enxergasse e consequentemente as pessoas me enxergassem. Ela entrava, as pessoas entravam no quarto e quando eu saía e ficava só a minha esposa com as pessoas, a minha esposa ela falava: ó, olha pelo Daniel, o Daniel também não tá legal, o Daniel não tá bem, o Daniel também perdeu. E isso acabou criando um ambiente, um espaço, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, um espaço, que fosse favorável para que as pessoas me vissem na minha dor e no meu sofrimento. E ao criar esse espaço, à medida que esse espaço foi sendo criado, eu pude me enxergar, né? E aí eu pude ir percebendo quanto essa invisibilidade ela batia em mim. E aí depois eu pude ir percebendo quanto que essa invisibilidade batia em outras pessoas que perderam. E depois, isso é uma trajetória de 1 ano e meio, né? E depois eu fui percebendo quanto que essa falta de espaço, né, essa invisibilidade, rebate no homem como uma questão de gênero, né? E aí não, aí quer dizer, extravasa um tipo específico de luto, né? E essa trajetória de ir percebendo isso, né, quer dizer, eu fui construindo esse projeto. O projeto se chama Luto do Homem. É um projeto que inicialmente começou como rede social, né, quer dizer, uma tentativa de trabalhar a consciência social em torno do tema, mas que desde o início já tinha a ideia da gente criar um espaço, por isso que eu enfatizo essa palavra, né, de criar um espaço que fosse acolhedor, receptivo, que visibilizasse o homem como uma pessoa que sofre, né? E eu costumo dizer sempre assim, quando a gente afirma, a gente vive hoje um momento na nossa sociedade que eu acho que é muito rico e muito legal, assim. Eu acho que é um momento muito transformador, em que as lutas das mulheres, as lutas feministas, as lutas LGBT, as lutas dos movimentos sociais, o movimento negro, o movimento indígena, enfim, o que a galera chama de movimento identitário, eu sou um pouco receoso em relação a esse termo, mas que tem impulsionado mudanças na sociedade. E a gente como homem, né, quer dizer,
um homem no topo do seu privilégio, né? Eu sou um homem hétero, branco, cis, quer dizer, eu acho que a gente, homem, a gente tem que acompanhar isso de alguma forma, né? E fazer o nosso papel, que ao invés da gente ficar apontando o dedo e dizer o que os outros devem fazer, eu acho que a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Olhar e reconhecer o nosso espaço nessa sociedade, quais são os nossos privilégios, mas ao mesmo tempo reconhecer o quanto que essa sociedade falando especificamente da questão de gênero, o quanto que essa sociedade patriarcal e machista, o quanto ela afeta a gente também como homem, né? Então, quando o projeto, esse projeto que eu tenho construído, quando a gente afirma o sofrimento do homem, quando a gente diz assim, o homem sofre, não é para criar um ranking de sofrimento e falar assim, não, o homem sofre tanto quanto a mulher, ou mais do que a mulher, ou menos do que a... Não é isso, né? Quer dizer, é olhar para o sofrimento masculino e entendê-lo, porque se a gente não olha, e se o próprio homem não olha para esse sofrimento, esse recalque, né? Esse sofrimento represado, que o homem não sabe como lidar, ele vai desembocar na única maneira que a sociedade permite a esse homem lidar com as suas emoções e seus sentimentos, que é a raiva, a agressividade e, consequentemente, a violência. E a gente sabe que essa violência estoura, na maioria das vezes, na mulher, né? Então, essa violência acaba desencadeando uma sociedade que a mulher é a principal vítima dela. Não só, porque homens também se matam por causa do machismo. Sim. Mas, enfim, quer dizer, se a gente não olha para esse sofrimento, para o homem que sofre, independente de qual seja o sofrimento, e aqui no caso do projeto é um sofrimento onde o luto tem um papel importante. Eu acho que o projeto é isso, é essa afirmação do sofrimento do homem, dentro desse contexto social que a gente vive, mas, acima de tudo, a criação de um espaço onde esse homem possa ser visto sem julgamentos, com segurança, onde ele possa se colocar, se expor, e ao se colocar e se expor frente a outros homens, que ele possa lidar com aquilo e, quem sabe, a nossa esperança, que ele reveja a sua masculinidade, o seu lugar de homem na nossa sociedade. Então, a ideia do projeto é mais ou menos essa. Perfeito. E você tem recebido muita procura de homens para estar se abrindo, falando sobre o assunto? Como é um projeto... Eu não gosto de falar que ele é um projeto inédito, porque o Brasil é muito grande e a gente não sabe. Mas até o momento é legal a gente participar disso, porque se tiver alguma iniciativa pelo país, que as pessoas falem, que a gente quer conhecer, quer entrar em contato, quer trocar. Mas até o momento, até onde a gente sabe, não existe nenhuma iniciativa no país que faça esse tipo de trabalho. Certo. E justamente por isso, por esse suposto ineditismo, as pessoas imaginam que a procura é grande. E a surpresa é que ela não é tão grande assim. Mas isso tem uma explicação. Certo. Há muito interesse, né? Assim, a gente tem recebido muito interesse por esse projeto, que vem de homens e de mulheres e de outros gêneros e de tudo quanto é jeito. Assim. O interesse tem sido muito bacana. Mas a procura para participar, ela é uma procura razoavelmente baixa. Era uma coisa esperada, porque isso vem do lugar do homem nessa sociedade e de como ele lida com as emoções. É muito difícil para o homem se ver em um espaço onde ele se abra, né? Então, as reações mais comuns, assim, de uma masculinidade... Claro que eu estou fazendo uma generalização aqui e que, né, certo. Toda a generalização é complicada. Mas, em geral, assim, a reação, ela circula muito, assim, entre... eu tô bem, eu não preciso disso, não. Ou eu vou ficar pior se eu for para lá, então prefiro... Quer dizer, é sempre um isolamento, né? O isolamento. Esse homem, ele se isola, porque ele não enxerga esse espaço como algo que é dele e que é benéfico para ele.
né? Lidar com as emoções nunca foi uma coisa que o homem aprendeu, porque essas masculinidades hegemônicas, né, que ditam a forma social de ser homem. Então, homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que prover, homem tem que ser viril, homem tem que ser racional. Então, é sempre a negação da emoção, né? Porque o lugar da emoção, para essa masculinidade hegemônica, é a mulher. Né? E a masculinidade também se constrói na negação do feminino. E, enfim, então é uma complicação, assim, é um trabalho também eu acredito assim que o mais importante agora é a gente ir criando esse espaço para que o homem entenda que esse espaço existe e que no momento dele, e se for do desejo dele, que às vezes pode realmente não ser, né? Mas se for do desejo dele, que ele entenda que esse espaço existe, que ele está ali para ele, que quando ele precise, ele pode recorrer a ele, né? Então, assim, a procura ainda não é muito alta, mas o projeto tem funcionado, tem homens lá discutindo, a gente tem tudo sido muito maravilhoso e uma descoberta muito bacana, assim, sabe? E o espaço tá, assim, eu não consigo encontrar outra palavra a não ser o espaço tá lindo. Que gostoso. Parabéns pelo seu lindo trabalho, Daniel. É encantador, ele é emocionante, né? E tão necessário, tão importante. E que isso possa crescer cada vez mais, né? Essas informações. Eu espero que o Mater Online possa começar a chegar também em todos os cantos para que essa entrevista possa chegar exatamente a quem precisa, né? E esses homens, então, que vão querer procurar por você, como eles podem entrar em contato, Daniel? Legal. Bom, eu vou falar então um pouquinho como o projeto funciona para poder falar como é que chega até a gente, né? Assim, como você explicou, o Mater Online ele tem um público amplo, mas ele tem uma direção para a galera da psicologia, né, para profissionais da psicologia. Então acho legal falar também para esses profissionais. A galera que de repente quer indicar o projeto para alguém ou quer, sei lá, né, quer entrar em contato para de repente pensar em alguma coisa, enfim. O projeto ele funciona no Rio de Janeiro, né? Então ele é um projeto fisicamente no Rio de Janeiro. A gente tem começado a pensar e começado a buscar pessoas que têm interesse de repente tocar o projeto em outros lugares do país ou em outros lugares, né, do Brasil. Mas a gente esbarra numa questão que para a gente é muito cara e muito importante, porque como a gente lida com, às vezes, até situações de vulnerabilidade, não é um projeto só de um grupo de homens que se reúnem. Para a gente construir esse projeto, eu particularmente, que sou o facilitador dele na roda que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu passei por uma formação, né? Aqui no Brasil, a gente não tem tanta familiaridade com essa figura do aconselhador no luto. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, essa figura ela já é mais conhecida, ela é mais familiar, né? Filmes americanos costumam mostrar muito essa figura naquelas rodas às vezes rodas que tratam questão de alcoolismo, de vício em narcóticos. Certo. Enfim. É mais ou menos aquilo ali, né? Então eu tive que passar por uma formação e ainda continuo fazendo essa formação e eu tomei tanto gosto pela coisa que eu acho que eu não vou parar. Mas, então assim, o projeto ele tem um teor que é terapêutico, né? E a gente costuma dar muita ênfase nisso para poder identificar algumas situações de risco e de vulnerabilidade. Então, não é só criar uma roda de homens e botar os homens para falar. Tem toda uma condução muito cuidadosa para que esse tipo de coisa aconteça. Então, como é que o projeto acontece, mais ou menos, para a galera saber?
É uma roda, a gente faz uma roda e essas rodas elas são quinzenais. Muitos projetos funcionam mensais, mas a gente quis encurtar essa distância. Então são rodas quinzenais. Agora a gente está funcionando aos sábados, o que porque antes a gente estava em dia de semana, enfim, mas agora a gente está aos sábados. E a gente troca uma ideia com uma facilitação conduzida, né? Então há uma condução que no caso é minha, por um tema que vai transversalizar aquela conversa naquele dia, né? É claro que nem sempre a gente se atém ao tema, porque as demandas no dia podem ser outras, mas há essa condução. Então, são rodas que demoram em torno de 2 horas e meia, e sempre com essa condução, assim, pegar bem, eu acho bem importante destacar essa questão da condução. Então, assim, quem quiser, tiver interesse em participar, que for do Rio de Janeiro, ou enfim, que estiver por aqui, quem quiser participar, a próxima roda vai ser, eu não sei quando vai sair, mas enfim, aliás, eu acho até melhor não falar a data, porque eu não sei quando vai sair, mas a gente tem essas rodas sempre aos sábados, quinzenais, às 12 horas, né, meio-dia começa. É um projeto que está com a supervisão terapêutica da Elizabeth Kubler-Ross Foundation, né, que é o capítulo Brasil aqui da Elizabeth Kubler-Ross Foundation, e é gratuito, temático, cada dia tem um tema, e é isso. Quem quiser nos achar, a gente tem um site que tem as informações, que a gente fez um encurtador, né, então é bit.ly, bit.ly/luto do homem, né? Lá você vai ter acesso às informações do projeto e o link do formulário de inscrição. É muito importante que quem queira, quem se interesse, faça o formulário de inscrição, porque a gente precisa saber quem está chegando, porque às vezes há situações em que um grupo terapêutico não é o suficiente para lidar com aquele processo de luto. Aí precisa ser encaminhado para um profissional, né, mais especializado, um profissional psicólogo, terapeuta. Então a inscrição no formulário é de suma importância. As redes sociais do projeto são todas @luto do homem, então Instagram, Facebook, Twitter, o YouTube a gente está começando a pensar em criar, então assim, legal. É uma construção aí que a gente está vendo. E quem quiser entrar em contato por e-mail para de repente pensar alguma ideia junto, eu estou começando aí em outros cantos do país para poder falar sobre isso, de repente firmar algum tipo de parceria para que esses grupos comecem a serem construídos, né, em outros lugares do país. Então quem quiser de repente pode entrar em contato também através do e-mail lutodohomem@gmail.com, tá? E é isso, né? Perfeito, Daniel. Mais uma vez, então, muito obrigada pela sua participação. Com certeza essa entrevista aqui vai ajudar muita gente. Legal, eu que te agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.